galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, com a resenha, com o Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro no campeonato que está em curso. Então vamos falar do Brasileirão 2017, 34ª rodada. E vamos falar do Vascão da Gama, vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco jogou em casa, São Januário lotado, jogou contra o São Paulo, uma disputa ali direta por uma vaga para a Libertadores de 2018, e o Vasco empatou em casa. Empatou em 1-1 com o São Paulo, mas eu vou falar, injusto. No jogo do Vasco contra o Vitória, em São Januário também, que eu falei que foi injusto o empate do Vasco, porque o Vitória merecia ganhar, que o Vasco não jogou nada. Hoje eu falo o contrário. Injusto o empate do São Paulo com o Vasco, porque o São Paulo não jogou nada. O Vasco foi melhor os dois tempos. Errou muito passe, teve uma escalação ali meio esquisita que eu não entendi porque ele colocou o Gilberto no meio de campo, não consegui entender, o Gilberto não se saiu bem. O Vasco errou muito passe, estava muito afobado, mas o Vasco dominou os dois tempos. No primeiro tempo, o São Paulo teve duas bolas e uma entrou. No segundo tempo, o Vasco não fez nada. Só no finalzinho que teve lá uma cabeçada, teve uma falta, mas nada que o goleiro do Vasco tivesse que fazer alguma coisa. O goleiro do Vasco, no primeiro tempo, ele só foi... O São Paulo só chegou na área do Vasco no primeiro tempo, já era os 30 minutos do primeiro tempo. Até então, o São Paulo não tinha feito nada. Injusto o empate do Vasco. O Vasco merecia ganhar esse jogo, merecia. E o Vasco merecia ter passado, passado o Flamengo na classificação. Porque o Flamengo, como todo mundo esperava, o Flamengo perdeu do Palmeiras. Isso já era esperado, o Flamengo perdeu do Palmeiras. Ninguém, em sã consciência, imaginava que o Flamengo ia ganhar do Palmeiras. Estou falando porque o Palmeiras é muito bom, não. Não é isso. O Palmeiras também vinha de derrota, porque o time do Flamengo não gera perspectiva em nada, em ninguém. É um time que não passa confiança. Então, era a oportunidade, sim, do Vasco passar o Flamengo, deslanchar e tirar o Flamengo logo a briga, porque o time do Flamengo não merece para a Libertadores. E o Vasco, por tudo que está fazendo, apesar de ter um elenco limitado, o Vasco merece mais a Libertadores do que o Flamengo. E essa era a oportunidade, mas infelizmente não aconteceu. E o Vasco continua atrás do Flamengo. Como que o Vasco consegue continuar atrás do Flamengo? O Flamengo, esse time que vem derrapando. Não sei se o Flamengo jogou bem ou se jogou mal contra o Palmeiras. Não sei. Não sei. Eu sei que perdeu. Perdeu. E o Vasco tinha a chance de passar o Flamengo. Acabou não passando. E o Vasco tinha uma chance maior, porque o Botafogo também perdeu. Se o Vasco ganha, o Vasco ia ficar com o mesmo número de pontos do Botafogo. Só não ia passar o Botafogo por causa do saldo de gols, mas ia ficar com o mesmo ponto do Botafogo. Só que, infelizmente, não deu pro Vasco essas coisas que o futebol acontece. Então, vamos lá. O Vasco começou ali com o Rafael Marques e o Paulão. A zaga, no meio, ele colocou o Jean e o Guilherme. Sinceramente, eu não entendi. Guilherme errou muito passe. Não entendi. Na frente, o Nenê, Pikachu de um lado, o Paulinho continuou no time, que ele dá uma velocidade maior, e o André Rios. A torcida ficou vaiando muito o André Rios. Não entendi porque o cara não é isso tudo, mas pelo menos ele está botando a cara ali, ele está querendo jogar. O Luiz Fabiano, que seria o titular, ou está contundido, ou está suspenso, aí não aparece nunca. Então, pô, qual é a culpa do cara? E qual foi a proposta do jogo? A do São Paulo. A proposta do São Paulo era esfriar o jogo, cadenciar o jogo, deixar o jogo lento. Essa foi a proposta do São Paulo. São Paulo pegava a bola, tocava lentamente para quebrar o time do Vasco. E o time do Vasco tentava acelerar, principalmente com o Madison, pelo lado direito. Só que o Dorival Júnior colocou o Maxwell em cima do Madison. Então, quando o Madison subia, abria uma brecha ali naquele espaço. O Jean estava errando muito passe, Guilherme errando muito passe, mas mesmo assim o Vasco, o Nenê, muito bem. Nenê, muito bem. O cara centralizador, ele botou o jogo para ele, comigo, é ele que distribuiu o jogo muito bem. E o Vasco tentando pelo lado direito, pelo lado esquerdo,
O São Paulo só apareceu na área do Vasco quase aos 30 minutos do primeiro tempo. O São Paulo não tinha feito nada, o São Paulo não passava do meio de campo. E o Vasco tentando, mesmo não tendo nenhuma finalização daquela que foi quase gol, mas o Vasco pressionava, apertava o time do São Paulo e o São Paulo estava procurando um erro. O São Paulo brigava, aquele jogo mesquinho que eu não gosto, o São Paulo fez. E o Vasco errou 2 vezes. Errou uma numa bola do Maxwell, o Maxwell quase que faz o gol pelo lado esquerdo, em cima das costas do Madison, que o Madison subia muito e não estava ficando uma sobra ali, uma bola que o Maxwell pegou, cortou para dentro e colocou no cantinho, quase que entra, e depois disso o Jean deu mole. Numa saída de bola do Vasco, o Jean tentou escorar, a bola estava dominada, deu mole, ninguém avisou ele, o Marcos Guilherme tomou a bola dele, tomou a bala da criança, chutou fora da área no ângulo, o goleiro Gabriel Félix, muito bom goleiro, não pôde fazer nada, o São Paulo fez 1-0, injustamente, que o São Paulo não estava fazendo nada. Apesar de o Vasco ter dominado o tempo inteiro, no finalzinho do jogo, depois, um pouquinho antes do São Paulo fazer o jogo, o São Paulo já tinha melhorado um pouquinho. Já estava dominando mais o jogo, já estava tocando a bola e já estava chegando mais à frente. Por quê? O time do Vasco não ia conseguir ficar naquela pressão o tempo inteiro com o calor que está. Então o Vasco diminuiu um pouquinho o ritmo e recuou um pouquinho. Aí o São Paulo começou a tocar bola, porque tem qualidade no meio, ele tem Jusilei, ele tem o Petros, ele tem o Hernani, ou seja, ele tem jogadores ali que tem qualidade. Além disso, o jogador do São Paulo, que estava lá na frente, o centroavante de São Paulo estava voltando muito, Prato estava voltando muito, e quem estava ficando ali na frente, na verdade, era o Marcos Guilherme. Então o Prato estava quase no meio de campo fazendo uma marcação para o Marcos Guilherme ficar mais solto, porque ele era mais rápido. Foi isso que o São Paulo fez. Só que o São Paulo, no finalzinho do primeiro tempo, já estava melhor, já estava tocando melhor a bola, o Vasco muito afobado, o Vasco tentando resolver, só que estava sempre errando o último passe. E acabou tomando o gol num erro que o São Paulo esperava do Vasco. O Vasco errou, o São Paulo fez o gol e terminou o primeiro tempo 1-0. Injusto, porque o Vasco foi melhor, o São Paulo melhorou um pouquinho, conseguiu sair um pouquinho mais lá de trás, até porque o Vasco teve que tirar um pouquinho o pé. No segundo tempo, São Paulo não fez absolutamente nada. Teve até 1 ou 2 chancezinhas assim que o goleiro do Vasco não teve que fazer nada, muita coisa, só que não fez nada. Quem se destacou foi o Sidão, fez umas 4 defesas incríveis que poderiam ter sido o gol do Vasco, e o Vasco partiu para cima. Com o Paulinho aberto de um lado, o Pikachu do outro. Ele tirou o Gilberto, que eu não entendi. Essa escalação do Gilberto no meio eu não entendi. Ele tirou o Gilberto, botou o Evander ali, que entrou com o Santos muito bem. O Evander não é um marcador, foi o que ele fez. Ele recuou, deixou o Jean mais parado mesmo, e o Evander ali no meio, junto com o Enê. E o Vasco foi para frente, mas meio afobado. O São Paulo todo atrás, tentando jogar por uma bola. O gol não saiu, o Vasco martelando, até que o Zé Ricardo não viu outra opção, tirou o Jean e botou o Wagner. Ou seja, ele jogou sem volante, não tinha volante. O jogador que estava marcando um pouquinho mais era o Evander, porque o Wagner não marca ninguém. O Nenê não marca ninguém, só se arca. O Evander também não é esse cara, mas ele deixou o Evander mais ali. E o Vasco partiu por tudo ou nada. O Flamengo estava perdendo. Ele tinha que empatar, pelo menos empatar, porque estava jogando mais. E o Vasco foi para cima logo depois dessa mudança, num bate-rebate, num chute dentro da área que bateu no Rodrigo Caio. O Vasco conseguiu o empate com o menino Caio, que tinha entrado. Ele tirou o Pikachu e botou um outro garoto da base, o Caio, se eu não tiver enganado o nome dele. A bola sobrou para ele, ele tocou na saída do Sidão e empatou o jogo, acho que depois dos 30 minutos do segundo tempo. Muito justo. E o Vasco foi para cima para tentar virar o jogo. O São Paulo ainda teve um jogador expulso, muito bem expulso, mas eu não vi maldade
no jogador de São Paulo. Ele levantou muito o pé, mas ele estava, fica nitidamente no vídeo que ele estava olhando para a bola, ele nem viu o jogador do Vasco entrando. O jogador que entrou do Vasco parece que é Caio Monteiro, o nome dele, se eu não estiver enganado. E a falta foi em cima do Henrique, do lateral. O jogador de São Paulo nem viu ele entrando, porque ele veio olhando para a bola, ele acabou tentando tirar a bola, meteu o pé no peito do jogador do Vasco, foi expulso merecidamente. O Dorival Júnior colocou um lateral ali para poder segurar, o São Paulo ficou todo atrás. Depois o São Paulo ainda conseguiu um pouco tocar a bola, por quê? Porque o meio do Vasco ficou todo espaçado, porque não tinha volante. Aí o São Paulo conseguiu quebrar mais daquele jogo, quebrar a velocidade do Vasco. Teve até uma cabeçada do Hernandes, uma falta ali pelo lado. E o Vasco não conseguiu virar. O Vasco teve boa chance, uma falta com o Nenê, uma falta com o Evander, que ele bateu direto. No finalzinho, uma cabeçada para trás, que ia ser gol contra o São Paulo. O Sidão fez uma grande defesa. Ou seja, o Vasco não conseguiu ganhar esse jogo por conta do Sidão, que fez pelo menos umas 4 defesas sensacionais, e porque parece que essas coisas do futebol não querem que o Vasco passe o Flamengo e o Botafogo nessa disputa. Por quê? Era a chance do Vasco. O Botafogo perdeu, o Flamengo perdeu. É a chance do Vasco passar. O Vasco vai, me empata, não consegue passar. Mas o Vasco tentou, lutou. Teve algumas falhas, faltou um pouquinho de paciência, o time estava muito afobado, porém, ridículo o time do São Paulo. Todo atrás, jogando por uma bola, fez um gol, encontrou o gol num erro do Jean, fez o gol 1-0, depois se segurou todo, mas merecidamente tomou o gol, e merecidamente ele tinha que ter perdido, o São Paulo tinha que ter perdido, e o Vasco ganha, porque o Vasco jogou mais o tempo inteiro. O Vasco queria o jogo, queria o gol, queria o futebol, e o São Paulo não, ali atrás. Só que essas coisas acontecem, e o Vasco mais uma vez deixou a oportunidade de passar. Se o Vasco não faz aquele jogo deprimente contra o Vitória, onde empatou, e se o Vasco ganhar hoje, o Vasco estava 3 pontos na frente do Flamengo, o Vasco estava 2 pontos à frente do Botafogo, o Vasco estava lá no G5, bem próximo de entrar no G4. O Vasco está perdendo oportunidades fundamentais de chegar à Libertadores. Tudo bem, que eu já falei aqui, é muito para esse time do Vasco, mas os outros times estão, não dando mole. O Flamengo está cagando para Libertadores, o Botafogo vira e mexe, dá um mole aí, e o Vasco tinha que aparecer as oportunidades do céu que não aparecem muito. O que vai acontecer? O Atlético Mineiro ganha, aí já encote. Se o Bahia ganha, já encote. O São Paulo encote, fica todo mundo encostado. Daqui a pouco, os cariocas dando mole, não vai ter carioca nenhum na Libertadores. O Atlético Mineiro passa, o Bahia passa, São Paulo passa, vai ficar os cariocas chupando o dedo. Vasco perdeu a grande chance no jogo contra o Vitória, de hoje está em 6º lugar. Agora vamos aguardar a próxima rodada. Mas injusto, o Vasco jogou mais, o Vasco merecia vitória. Mas futebol é assim mesmo. Não é do jeito que a gente pensa sempre. Nem sempre o melhor ganha. Hoje o melhor empatou. Torcida vascaína não deu pro Vasco, mas o Vasco foi muito melhor. O time do São Paulo não fez nada. Foi um time covarde que jogou por uma bola. E essa uma bola deu empate ao Vasco. Então, torcedores vascaínos que estão curtindo o meu canal, muito obrigado aí pelas visualizações. Compartilhe o meu vídeo, inscreva-se no canal aí, chame os torcedores do Vasco para curtir o nosso canal aqui, Resenha com Magalhães. Dá essa força aí pro seu amigo. Meus amigos vascaínos, não deu. Agora é aguardar a próxima rodada. Então curtam, compartilhem, inscreva-se no canal Resenha comigo, Magalhães. Tamo junto, até a próxima. Tchau!